Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Eu cumprimento os irmãos também que nos acompanham via mídias sociais, internet. E sempre é um motivo de grande alegria poder nos reunirmos como povo de Deus, chamado por Ele, com um propósito de adorá-lo, louvar e engrandecer o seu santo nome. E é um privilégio para nós estarmos aqui, mais uma vez, com a permissão do nosso Deus, porque bem sabemos que tem muitos lugares que o povo de Deus não pode se reunir livremente. E muitas das vezes nós desprezamos, negligenciamos esse momento tão precioso no qual Deus nos concede. Eu convido a igreja que façamos a leitura lá no livro de Salmos, Salmos de número 145. Vamos ler os versículos 17 e 18. Salmo 145, vamos ler apenas os versículos 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Este salmo fala da bondade, da grandeza e da providência de Deus. O salmista conduz o povo de Israel no louvor ao Senhor. Embora Deus seja bondoso para com toda a sua criação, esse salmo ele especifica aqueles que amam e se voltam para Deus. Amém, irmãos? Vou fazer uma oração nesse momento de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te louvamos, Pai, porque é pelos méritos do seu Filho Jesus Cristo é que hoje nós podemos aqui nos reunir como seu povo para adorar, louvar, engrandecer o seu santo nome e ouvir a sua porção da sua palavra, para que possamos ser edificados, consolados, exortados, Pai. Para que, por meio da sua palavra, com auxílio do seu Santo Espírito, o Senhor conduza os nossos passos conforme os caminhos que o Senhor tem preparado para nós de antemão, Pai. Graças te damos por esse momento no qual o Senhor nos concede, Pai. Que nesse momento também venhamos nos esquecer de tudo aquilo que nos aflige, nos traz pensamentos distantes do Senhor. Que venhamos elevar os nossos pensamentos a Ti, Pai, no que Cristo fez em favor de nós, pecadores. Graças te damos, Senhor, assim que eu oro, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Ao som do playback, eu convido a igreja que se põe de pé, aqueles irmãos que puderem. Vamos entoar o hino de número 4. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado. Ele
mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido que os irmãos abram as vossas Bíblias lá no livro de Números. Vamos fazer a leitura do capítulo 11, dos versículos 1 ao 9. Números capítulo 11, os versículos 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de débilo. Espalhava-se o povo e o colhia, em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Somente até aqui, irmãos. Esse capítulo 11 de Números descreve a rebeldia e a deslealdade do povo de Deus. Os eventos de Número retratam vividamente a fidelidade de Deus, da aliança, apesar dos erros de uma humanidade pecaminosa. Deus dirige seu povo, conforta-os nas dificuldades, lida com seus temores, fracassos, e os repreende ou pune quando necessário. E esse capítulo nos remete ao que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 10:6, que ele diz assim: Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Para a gente refletir, irmãos, como tem sido a nossa vida, o nosso caminhar diante de Deus, como tem sido as nossas rebeldias, as nossas deslealdades diante de Deus. Que possamos refletir e colocar diante de Deus e confessar os nossos pecados, as nossas transgressões, na qual nós temos cometidos diante do nosso Senhor. Faremos isso agora, irmãos, num momento de oração silenciosa. Em seguida, eu peço que nosso irmão, o presbítero Gabriel, quebre o silêncio com oração audível de confissão de pecados.
Convido a igreja que se põe de pé ao som do playback, aqueles irmãos que puderem. Vamos entoar o hino de número 97. A igreja pode se sentar. Eu convido os irmãos que façamos a leitura lá no livro de Salmos, de número 147. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Livro de Salmos, número 147, os versos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pesa as feridas. Este salmo faz parte da grande doxologia com que o saltério termina. O Senhor é louvado por ter permitido a reconstrução de Jerusalém. Provavelmente foi composto durante o período da restauração de Judá, após o exílio babilônico, no século VI a.C. Deus é grande quanto aquilo que Ele é e quanto aquilo que Ele faz. E dessa maneira o salmista encorajou a congregação a louvar ao Senhor. Dessa maneira também eu convoco os irmãos que possamos louvar ao nosso Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Amém, irmãos? Eu convido conjunto, para que juntos possamos entoar cânticos de louvores e adoração ao nosso Deus.
Graças a Deus, amada igreja. Boa noite a todos. Vamos entoar louvores ao nosso Deus? Então, aqueles irmãos que puderem, eu peço que fiquem de pé. O primeiro cântico que vamos entoar é o nosso general. Nosso general é Cristo. Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória, Glória a Deus! Vencemos a batalha, Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos sim as suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? o canto da vitória, Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. O próximo cântico que vamos cantar é Ele Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. No céu. No céu. Amém. O próximo cântico é de todas as tribos. Devagar, né? Das tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. É os nossos Deus, grande multidão, muitos irão te louvar. O povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos devemos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus,
de Davi, bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Amém, igreja, pode se sentar. Chegou o ato de edificação. Eu convido nosso irmão Teixeira que faça oração ao nosso Deus, para que o seu Santo Espírito nos traga a iluminação, para que possamos compreender a palavra dele, para que possamos ter a noção vívida da pessoa, da obra e da glória de Cristo. Com a palavra, o reverendo Mário. Graça e paz, irmãos. Mais uma vez é com alegria que nós estamos diante da palavra do Senhor para expô-la aos nossos corações, como orou nosso irmão, que nós sejamos sempre achados fiéis na exposição da mesma e que nós saímos daqui ricamente abençoados da oitiva da palavra de Deus. Se você puder nos acompanhar, você que também nos assiste via internet, nós vamos ler na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso de 12 até o verso de número 18. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, verso de 12 a 18. Mesmo assentado como os irmãos estão, mas com toda a reverência, ouçam a leitura da palavra do Senhor que diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis
como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Muito bem. A leitura da palavra de Deus aos nossos corações, que os irmãos sejam abençoados, então, pela leitura da mesma palavra ou pela oitiva da mesma. Não é? O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Corinto, ou de Filipe, desculpa, ele enxerga dois problemas nessa carta e ele vai tratando, então, ao longo da carta, de como solucionar esses problemas. Um deles era a desarmonia entre os crentes produzidas pelo egoísmo. Os crentes estavam se atritando a ponto de alguns trabalharem na igreja para a promoção pessoal ou maior reconhecimento do seu grupo. Por isso que no verso de número 3 do capítulo de número 2, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A base dessa atitude mesquinha era o egoísmo. Veja o que ele diz no verso de número 4 do mesmo capítulo 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. O problema é recorrente nas igrejas, né? A gente vê isto também na igreja de Corinto, né? Grupos de pessoas que trabalhavam, né, em desarmonia, grupos brigando entre si, né, um querendo ser maior do que o outro, né? Na carta aos Coríntios, por exemplo, a igreja era dividida em alguns grupos, né? Um dos grupos era os que se consideravam mais espirituais do que os outros, e assim por diante. Né? Quando nós trabalhamos com a pessoa, né, com seres humanos, nós encontramos essas coisas. Né? Às vezes, ou por vezes, as pessoas perdem o sentido do que é trabalhar em unidade e do que é trabalhar segundo o padrão do Senhor Jesus Cristo. Não é? Ele, então, diz que este grupo de pessoas que trabalhavam, então, nessa questão da promoção pessoal e outros 8 para o reconhecimento de um grupo, não é? Ele vai trabalhar isto a partir do verso de número 5 do capítulo 2, dizendo que os irmãos tinham que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E por essa razão, então, Deus o exaltou acima de toda criatura e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então, nós devemos trabalhar com humildade. Essa é a primeira questão, né? Nós tivemos também esse tipo de situação quando discípulos do Senhor Jesus queriam que ele colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda, não é? Dizendo que, olha, nós somos melhores do que esses outros que estão aqui, nós queremos um lugar de proeminência. Não é? Então, Paulo, ele começa dizendo nesta carta que você e eu precisamos entender
que temos que trabalhar com humildade, porque o nosso exemplo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Alguns crentes estavam muito dependentes da presença física do apóstolo Paulo. Esse era um outro problema que acontecia na igreja de Filipos, né? Eles não conseguiam, por assim dizer, viver a palavra de Deus sem a presença do apóstolo Paulo. Ele sofreu uma espécie de, como é que eu posso dizer, uma nostalgia, né? Um saudosismo do tempo que o apóstolo Paulo esteve com eles, né? Se você olhar aí no verso 27 do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, independentemente do apóstolo Paulo estar ou não presente, a igreja deveria continuar. Eles deveriam progredir. Mesmo porque Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele está preso em Roma. E ele não poderia estar, então, presente junto com eles neste trabalho, né, da igreja de Filipe. O cristão, então, obedece não porque o pastor está presente. Isso é muito fácil, né? Então, às vezes, assim, se está na igreja, né, eu já falei isso para os irmãos, né, parece aquele armário fantasma que tem aqui na porta da igreja, viu? O armarinho fantasma, que tem uma roupa de crente lá. Você chega na igreja, abre a porta do armarinho fantasma, ela pega a roupa de crente, põe a roupa de crente e entra na igreja, né? Põe aquele sorriso no lábio e entra, né? Irmãos, tudo bem, tudo bem. Mas quando sai daqui, fecha o semblante, né? Fecha a cara e demonstra uma outra coisa completamente diferente, não é? Então, é fácil você, vamos dizer assim, enganar as pessoas demonstrando alguma coisa que de fato você não é. E o apóstolo Paulo está dizendo isso, olha, não, vocês têm que crescer, vocês têm que progredir, mesmo eu não estando presente. Vocês têm que demonstrar aquilo que vocês aprenderam. É por isso que as cartas do apóstolo Paulo, ou nas cartas do apóstolo Paulo, ele sempre as começa, né, depois da saudação, com uma orientação teológica. Ou seja, ele lança os fundamentos de uma ideia e depois ele passa a demonstrar como praticamente você utiliza esse aprendizado na sua vida no dia a dia. Então, essa obediência que o apóstolo Paulo está solicitando aqui, está orientando e mesmo exortando os crentes da igreja de Filipe, independe, então, das circunstâncias em que as pessoas estão. O que o apóstolo Paulo está dizendo, se você olhar novamente aí o verso de número 12, ele vai dizer o seguinte, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, façam o quê? Desenvolvei o quê? A vossa? De que forma? Com temor e tremor. Ou seja, com responsabilidade, não é? Veja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, não é que a salvação depende do nosso desenvolvimento. Por quê? Porque a salvação, ela é o quê? Um ato livre da soberania de Deus. Deus nos salva, independentemente daquilo que nós fazemos. É uma atitude de Deus. Ele salva quem Ele quer e rejeita quem Ele quer. É assim que a Bíblia nos ensina. Ou seja, eu não posso fazer coisa alguma para ser salvo.
como ensinam algumas outras religiões, não é? Porque é um ato soberano de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que uma vez eu tendo recebido a salvação que é de Deus, eu tenho que desenvolvê-la. Ou seja, eu tenho que demonstrar de forma prática que, de fato, eu sou salvo. Vamos fazer uma analogia aqui, antes de entrar naquilo que o apóstolo Paulo nos diz. Se você diz que ama a sua esposa, ou ama a sua namorada, o seu noivo, sua noiva, né? Mas não demonstra, como é que a pessoa se sente? Amada? Não, né? Não adianta você errar. Como diz o pessoal, eu amo ela. Eu não amo ela coisa nenhuma, porque como é que eu vou amá-la? Não é isso. Não é? Eu tenho que não só falar, mas eu tenho que demonstrar praticamente como eu a amo, ou como ela me ama. E nós demonstramos isso no dia a dia, com muitas ações, não é? O cuidado, o ouvir, a maneira de se dirigir. Ou seja, muitas coisas nós podemos fazer para demonstrar esse amor, não é? E o apóstolo Paulo está dizendo que, por você ser salvo, você tem que demonstrar esta salvação de forma, como ele diz aqui, desenvolvendo a vossa salvação. Ou seja, mostrando de forma prática que você é de fato salvo. E ele nos dá algumas dicas, né, orientações a respeito de como fazer isso. Veja aí o verso de número 14, o que ele diz. Fazei tudo sem nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando, desculpe, meus irmãos, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, tudo aquilo que ele ensinou aos crentes da igreja de Filipe precisava ser demonstrado, reproduzido na vida diária, para que ele difícil, para que ele se sinta alegre em tudo aquilo que ele fez. O apóstolo Paulo esteve falando da necessidade da obediência na tarefa de desenvolver a salvação. A obediência, porém, pode ser de bom grado ou de má vontade. Esta última é uma espécie de obediência que equivale à desobediência. Você já viu isso? Você tem que fazer determinada coisa, mas eu tenho que fazer, então vou fazer. Porque ele mandou fazer, eu tenho que fazer. Bom, isso é uma obediência de o quê? Má vontade. E nós, como nós temos visto na escola dominical, nós temos um novo nascimento, nós temos agora um novo coração, não é? É o que nós temos estudado aqui na carta aos Hebreus, que Deus deixou aquela pedagogia de uma pedra onde está escrita as leis, e essas leis colocadas agora no nosso coração, para que nós possamos, de fato, obedecer de boa vontade aquilo que o Senhor requer de cada um de nós. Paulo exorta, então, assim como o apóstolo Pedro, abra sua carta em 1 de Pedro, que o apóstolo Pedro vai falar a respeito também
disto na primeira carta, capítulo 4. Quando o apóstolo Paulo diz no verso 14, fazei tudo sem murmuração ou contendas, o apóstolo Pedro, no verso de número 9 do capítulo 4, vai dizer a mesma coisa. Sede mutuamente hospitaleiros, sem o quê? Murmuração. Crente não pode ficar murmurando. Crente não pode ficar choramingando. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a salvação é demonstrada por meio de relacionamentos transformados. Por meio de relacionamentos transformados. Verso 14. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Paulo retorna ao problema básico descrito dos versos, então, de 1 a 4. Os crentes da igreja de Filipe estavam fazendo as coisas com a motivação errada. Mantenha sua Bíblia aberta na carta aos Filipenses, que fica mais fácil da gente ver. Veja o que ele diz nos versos 3 e 4 do capítulo 2. Ele vai dizer o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros o que é superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele está falando exatamente de como é que nós devemos nos comportar. Eles estavam trabalhando, mas sem sintonia uns com os outros. Quando nós fazemos as coisas por partidarismo, né? Eu tenho o meu grupinho aqui, eu faço para o meu grupinho, os outros eu não quero saber. Então, não há união, não há essa junção do corpo. O apóstolo Paulo fala que nós fazemos parte de um corpo, que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, onde cada membro bem ajustado uns com os outros funcionam de forma coerente para o benefício do próprio corpo. Nós não podemos agir de forma diferente por partidarismo, né? Sem sintonia uns com os outros. Então ele diz que havia partidarismo e discordância entre eles. A igreja estava dividida. Paulo então exorta os crentes, dando-lhes duas ordens: sem murmuração nem contendas. Os dois pecados mencionados são exatamente aqueles que macularam o povo judeu na travessia do deserto. Nós lemos aqui, o nosso irmão que estava nos ajudando aqui, Eduardo, na liturgia, leu no livro de Números o que aconteceu. Veja no livro de Êxodo, capítulo 16, versos 2 e 3. O Eduardo leu no Números 11, não é? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Quando você olha a história da igreja, você encontra muito crente desta forma. Crente que gosta de murmurar e crente que gosta de arrumar contenda. É impressionante como a gente encontra isso invariavelmente em todas as igrejas. Apesar do ensino que é feito, apesar do conhecimento da palavra de Deus, apesar de se dizer ter coração transformado, vida transformada, nós continuamos agindo da mesma forma como agia o povo de Israel, a nação, né, de Israel, lá no Antigo Testamento. Qualquer coisa é uma choradeira, murmuração. Deus não gosta de murmuração.
São coisas que aborrecem a Deus. Que diz que você não está contente com aquilo que Deus te tem dado. Que nós não aprendemos a viver felizes em toda e qualquer circunstância. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo isto a Deus. Estamos dizendo, né, não com essas palavras, mas com a nossa ação, que aquilo que o Senhor nos tem dado não serve. É incapaz de satisfazer as nossas necessidades. Como é que eu vou passar 40 anos lá no deserto comendo maná? Mas que coisa é essa? Eu já li em algum lugar que diz que maná tem mais ou menos o gosto de pão de mel. Eu não sei onde é que tiraram isso, mas foi o que eu li no estudo aí, né? Então você vai comer pão, né? Vai comer pão. Só que eles não entendiam que este pão que Deus mandou a eles era um simbolismo. Representava o pão que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Eles não entendiam. Não entendiam essas coisas, né? Então eles murmuravam. Eles diziam, olha, muito melhor a gente ter ficado lá no Egito, porque lá no Egito, além do pão, a gente tinha carne, tinha cebola, tinha alho, tinha peixe, tinha um monte de coisa. Ninguém naquele momento lembrou que trabalhava de sol a sol, que apanhava, que eram mortos. Ninguém lembrou disso. Mas é murmuração diante do Senhor, né? Nem contendas. O povo sempre levanta um motivo para incitar problema no meio da congregação. E era isso que acontecia. Alguns estavam lá seguindo a direção de Moisés, enquanto outros estavam aqui tramando para voltar para o Egito. Não foi isso que aconteceu? Quando Moisés sobe ao Monte Sinai, demora lá, ficar 40 dias lá, o que aconteceu lá embaixo? Não, nós vamos aqui, não só fazer o bezerro de ouro, né, que eles fizeram lá e Arão participou disso, né, mas eles elegeram alguém que pudesse nos levar de novo para a terra do Egito. Eles disseram, olha, esse bezerro de ouro foi esse que nos libertou do lado do Egito e ele que vai nos levar de volta para lá. Olha a contenda criada, então, no meio do povo, né? Então, em primeiro lugar, eles deviam fazer tudo, então, sem murmuração. A palavra que Paulo usa para murmuração, ele evoca o murmúrio de rebelião, de infidelidade dos filhos de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Vejam, o paralelo continua sendo o mesmo. Assim como o povo de Israel, lá naquela época, estava indo em direção à terra prometida, nós aqui hoje estamos também em direção a mansões celestiais. Da mesma maneira que eles murmuraram lá, nós não podemos fazer a mesma coisa aqui. Porque nós temos muito mais conhecimento do que eles. Os israelitas murmuravam contra Deus e contra Moisés. Eles reclamavam reiteradamente das provisões, dizendo que jamais deveriam ter saído do Egito. O paralelo continua mesmo, né? Olha, eu gosto das coisas que acontecem lá fora, não das coisas que acontecem na igreja. O paralelo é o mesmo, gente. Ou seja, nós somos hoje o Israel de Deus e nós precisamos tomar cuidado para não repetir
as mesmas coisas que o Israel nacional fazia. Porque hoje nós somos o Israel, mas o Israel espiritual. O nosso entendimento é outro. Nós temos agora o Evangelho de forma completa nas nossas mãos e nós precisamos aprender, né? Em segundo lugar, eles deviam fazer tudo sem contendas. A palavra contenda descreve disputas e debates inúteis e até mal intencionados que engendravam dúvidas e vacilações. Essa palavra tem uma conotação legal de dissensão, de litígio, e indica que os filipenses estavam apelando até para tribunais pagãos para resolver as suas diferenças. Acontece a mesma coisa na igreja de Corinto. Só você abrir a sua Bíblia aí na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 6, versos de 1 a 11, Paulo fala a respeito desta mesma coisa para os crentes lá da igreja de Corinto. Vocês não são capazes de resolver as coisas entre vocês como irmãos em Cristo Jesus? Então nós precisamos tomar cuidado então, com esse tipo de coisa. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que a salvação é demonstrada através de uma conduta irrepreensível. Veja o verso 15 do capítulo 2. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O apóstolo Paulo detalha sobre a conduta irrepreensível, abordando 3 pontos importantes. Em primeiro lugar, os crentes devem se tornar irrepreensíveis. A palavra grega usada por Paulo expressa o que o cristão é no mundo. Sua vida é de tal pureza que ninguém encontra algo nele que se constitua como falta. Veja como é o padrão bíblico de como nós devemos nos apresentar no mundo. Ou seja, o mundo tem que olhar para nós e não achar nenhum motivo para nos acusar. Infelizmente, hoje, de forma geral, né, nós temos dado tantos motivos para o mundo nos acusar. Infelizmente, nós não temos agido de forma irrepreensível. O cristão deve ser não apenas puro, mas viver uma pureza que seja vista por todos. O cristão deve refletir o caráter de seu pai, a ponto de viver de tal maneira que ninguém pode lhe apontar o dedo acusador. É só você olhar em Mateus 5, 13, 45, 48, o Senhor Jesus Cristo vai falar a esse respeito. Quer dizer, as pessoas têm que olhar para o meu comportamento, olhar para aquilo que eu faço e reconhecer que eu sou diferente. Reconhecer não é para dar glória àquilo que eu faço, mas reconhecer que aquilo que eu faço tem uma origem, e essa origem está lá em cima. Por isso que ele diz, e deem glórias a Deus pelo seu comportamento. Eu gosto de pensar na igreja descrita lá no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 e 42 e seguintes, não é? Que você encontra por volta de 500 pessoas antes da pregação do apóstolo Pedro, que diz o texto que estas pessoas gozavam da simpatia do povo que estava à sua volta. Quem estava à volta do povo? Eram os romanos. E a gente sabe como vivia a sociedade romana. E aqueles crentes viviam de tal forma
irrepreensível, que aquelas pessoas que estavam em volta queriam ver, queriam saber como é que eles podiam viver desta forma tão diferente no meio de todo mundo que vivia de forma igual. E nós não podemos fazer o contrário hoje. Viver as coisas que o mundo vive, ou da forma que o mundo vive, mesmo estando na igreja. Porque aí o povo tem muita coisa para dizer de nós. E, infelizmente, na nossa política, existem muitos, assim chamados cristãos, que têm demonstrado exatamente o contrário. São pessoas repreensíveis. E isto mancha todos nós. Todos nós. Porque não se faz separação de quem é quem. Veja como é que é a coisa. Existem muito mais católicos e de outras religiões no meio político do que crentes. Mas é a coisa assim, você está vendo? É crente e está vendo o que está fazendo? Mas não diz das outras pessoas, olha, é católico e faz isso, ó, o outro faz. Por quê? Porque nós temos orientação bíblica, nós devemos nos apresentar de forma irrepreensível no meio dessa geração perdida, que não conhece os princípios pelos quais eles deveriam agir. Mas nós não, nós conhecemos. Não somente irrepreensíveis, mas eu tenho que ser também o quê? Sincero. A sinceridade expressa o que o cristão é em si mesmo. Não tem duas palavras. Não foi assim que o Senhor Jesus disse? Sim, sim e não? Não, não. Eu não posso ter palavra dobre. Não posso, não é só falar duas coisas. Eu não posso conhecer uma coisa e agir de forma diferente daquilo que eu professo. Isso não é sinceridade. Se eu preciso ser irrepreensível e sincero, eu tenho que fazer as coisas de acordo com aquilo que eu creio, com aquilo que eu professo. Como é que eu posso professar uma coisa e viver uma vida apartada daquilo que eu creio? Eu não posso dizer, como alguém já disse, assim, uma coisa é o que eu faço para ganhar a vida, outra coisa é aquilo que eu creio. Não pode, o crente só tem uma vida, não tem duas. Em terceiro lugar, os crentes devem se tornar filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida. A palavra grega para inculpável descreve o que o cristão é na presença de Deus. Veja, não é somente o lado de fora que olha para aquilo que você está fazendo. Mas nós temos que prestar contas daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós falamos, nós devemos prestar contas a Deus. Por isso que o salmista diz, Senhor, coloca trave na minha boca, para eu não falar coisas que eu não devo falar. O termo se vincula particularmente com os sacrifícios. Aplicado a um sacrifício significa, então, ser o quê? Imaculado. A pureza do cristão deve ser de tal forma que suporte o juízo de Deus. A vida do cristão deve ser tal que possa ser oferecida a Deus como sacrifício, como aroma suave,
sem mácula, diante de Deus. Eu não sei os irmãos, mas eu, quando leio estas coisas, quando estudo a respeito delas, eu descubro que eu estou tão longe disso aqui. Longe. Falta muito para que eu possa viver uma vida desta forma que está dita aqui, que o apóstolo Paulo nos ensina. Não é que ela é impossível de ser vivida, mas que falta realmente em cada um de nós esta necessidade de desenvolver a salvação que nos foi dada por Deus. Uma terceira lição que nós podemos aprender é que a salvação é demonstrada através de um testemunho notável. A parte B do verso de número 15, diz que na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Os crentes são exortados a brilhar como astros celestes nesse mundo tenebroso. O nosso irmão Lightfoot diz que essa palavra, brilhar, no grego, é usada exclusivamente para os astros celestes, exceto quando o seu uso é metafórico, como nesse texto. Ou seja, ele está pegando aquilo que nos rodeia, que é visível, e dizendo que nós temos que ser iguais. Reproduzir esse mesmo brilho que encanta as pessoas. Quantos de nós aqui já não se deparou aí de um instante de ficar olhando o sol ao nascer, ou a lua ao despontar? Esses dias aí teve a conjunção aí de planetas, todo mundo querendo assistir para ver Júpiter, querendo não sei o quê. Ou seja, o crente tem que ser desse jeito. Tem que ser um luzeiro no meio desse povo perdido. Nós temos que brilhar. Então, essa palavra é usada na versão grega de Gênesis, de 1, de 14 a 19, para referir-se ao sol, à lua e às estrelas que o Criador espalhou pela abóbada celeste no quarto dia. Tais luminárias não brilham por si mesmas, brilham a fim de promover luz para o mundo todo. E é assim que nós devemos ser. O mundo jaz nas trevas e nós somos a luz. Ou seja, nós refletimos uma luz. Ela não nasce em nós, ela não pertence a nós, mas é aquela que é emanada de Cristo e que deve ser refletida por nós neste mundo tenebroso. E nós nos esquecemos disto. A igreja tem sido chamada para ser esse luzeiro. Não é um lugar de clube, de benefícios, mas é um lugar de trabalho, é um lugar de transformação de vida. A quarta lição é que a salvação é demonstrada através da fidelidade inegociável. Veja o verso 16, o que ele diz. Perseverando na palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, fidelidade inegociável. Perseverando, ou melhor, preservando a palavra da... Foi a mesma coisa que o evangelista Lucas escreveu no livro de Atos. Se você olhar lá em Atos 2:42, como é que começa o texto lá? Irmãos, eu já falei, não fica olhando para mim. A minha mãe já falou que eu sou bonito, eu já sei disso, Olha para a palavra de Deus, abra sua Bíblia.
Abra a sua Bíblia. Atos 2,42, o que diz lá? Como é que é o negócio? Perseverava onde? Ah, então é isso, ó. Preservando a palavra da vida. A igreja foi formada assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Aquela que eles passaram 3 anos aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. É essa doutrina que nós devemos preservar. Mas como é que eu preservo essa doutrina se eu não a sei? Se eu não conheço? Se eu não estudo? Se eu insistentemente fujo do ensino bíblico? Veja, irmão, onde é que você deve aprender a palavra de Deus? Eu pensei que vocês iam responder, na igreja, pastor. Ah, então, é na igreja. Por quê? Eu posso aprender em outros lugares. Posso assistir a pregação do reverendo tal, do pastor tal, mas você não pode fazer pergunta para a televisão. Você não pode fazer pergunta para o computador. O lugar de você aprender a palavra de Deus é na igreja. A igreja foi feita pelo Senhor para capacitar os santos. Capacitar os santos é você aprende a palavra para poder viver no mundo. Não existe outra maneira. É lógico que você deve ter alguém que saiba para poder ensinar, não é? Porque hoje está cheio de igreja assim, de gente que não sabe nada e quer ensinar os outros. Então você precisa, para preservar a palavra da vida, não somente para você, mas como nós vimos no sermão passado, você precisa dar razão da sua fé. Você precisa defender a palavra de Deus dos ataques que vêm de todos os lados. Mas como é que eu faço isso se eu não sei? A necessidade da igreja preservar a palavra da vida é porque ela é a palavra da vida. É uma palavra que dá vida. A palavra de Deus é singular, ela não se assemelha aos demais livros. Ela é viva. Veja o que o nosso irmão escritor da carta aos Hebreus diz, no capítulo 4, verso 12. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Por isso que ela é uma palavra viva. Ela é viva porque ela é atemporal. Não importa o tempo, não importa o costume, não importa as pessoas, porque ela trata do mesmo problema sempre. A nossa desobediência a Deus e como Deus resolveu esse problema de desobediência. O homem é sempre contrário à vontade de Deus.
Mas Deus mostra que essa palavra pode lhe dar vida, vida em abundância, uma vida que deve ser vivida de modo diferente ou diferentemente daquilo que é feito no mundo. E eu, como crente, não posso usar essa vida de qualquer forma. Veja, o que adianta você... Deixa eu pegar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Assim, o que adianta você morar numa favela, né? Eu desculpo o termo, a comunidade. Você viver numa comunidade, num barraquinho de 2x2, no meio de um monte de coisa ruim que existe, não é? E, de repente, ganhar uma linda casa num lugar bom para você viver. E você mudar para lá e continuar vivendo da mesma maneira que você vivia quando estava lá naquele outro lugar. O que adianta isso? Não resolve. Às vezes nós, como crentes, agimos assim. A gente gosta lá do barraquinho caindo aos pedaços lá, enquanto Deus tem uma mansão celestial reservada para cada um de nós. Mas eu só sei disso por meio da palavra. Porque essa palavra é singular. Ela é espírito e vida. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Diz o apóstolo João, capítulo 6, verso 63. Ela é a palavra da vida porque proclama a verdadeira vida que se encontra em Cristo Jesus. Os filipenses deveriam oferecer o evangelho ao mundo moribundo, morto, porque somente o evangelho oferece vida abundante, porque é uma vida eterna. A palavra da vida não é para ser retida, mas para ser compartilhada. Mas como é que eu posso compartilhar se eu não sei? O ensino de Paulo não é para a igreja se refugiar entre quatro paredes, isolando-se do mundo. Ao contrário, o projeto de Deus é que a igreja brilhe como estrela numa noite trevosa e leve ao mundo essa palavra da vida, essa palavra de vida eterna. E ele diz que essa palavra, além de ser uma palavra de vida, ela exige uma fidelidade inegociável. Veja o que ele diz aí no verso de número 16. Filipenses 2,16. Preservando a palavra da vida, para que no dia, o quê? No dia de Cristo. Ou seja, é daqui até quando o Senhor Jesus voltar. Eu não abro mão. Não tem negociação. Vamos falar assim, nossa, pastor, mas assim o senhor é... Como é que eles falam? Eu esqueci o termo que eles usam para dizer, né, que você não consegue ser maleável, é fundamentalista, radical, isso. Eu sou mesmo radical naquilo que a palavra de Deus me diz. Antes me agrada obedecer a Deus do que isso independe de circunstância. Mas você está disposto a isso?
a uma fidelidade inegociável. Não abro mão. Só que para eu fazer isto, eu preciso conhecer. Eu já disse para os irmãos que a gente, quando assiste televisão, a gente precisa estar com um olho na tela e outro olho na palavra. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso simplesmente absorver o que me é dito sem questionar, porque isso vai penetrando no meu subconsciente e isso acaba tornando verdade. Vou dar um exemplo para os irmãos. Acho que eu já falei isso para os irmãos. Apesar que eles pararam de veicular isso, né? Precisa arrumar uma outra publicação que eles têm feito. A questão é o respeito. Então aparece gente lá, você tem que respeitar a minha idade, você tem que respeitar o meu trabalho, você tem que respeitar a minha opção sexual, você tem que me respeitar não sei o quê, porque o que é mais importante é o respeito. Bom, está errado isso? Não, porque nós temos que respeitar de fato uns aos outros. Se eu penso desse jeito, eu acabo concordando que aquele que nasceu homem e se diz mulher, ele tem razão. Ou o contrário. Mas a pergunta principal que eu tenho que fazer é o seguinte: se de fato o principal é o R lá de respeito, quem respeita a palavra da vida, que é a palavra de Deus? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Por isso que eu disse que você tem que estar com um olho naquilo que você está assistindo, mas com o outro olho onde? Na palavra. Que está onde? Escrita agora dentro do coração. Ela é o seu anteparo. Ela é o meu anteparo. Eu analiso as coisas que acontecem por meio da palavra de Deus. Veja, na palavra de Deus não está escrito que eu não tenho que concordar com um homem que virou mulher. Mas lá está escrito que Deus criou homem e criou mulher. O que passa disso é pecado. Inegociável. E eu não abro mão de falar isso. Pode ter processo, pode prender. O que eu posso fazer? Outros foram presos por causa do Evangelho. Por que eu não? Eu não vou dizer coisa diferente só para agradar os outros. Porque a minha fidelidade é inegociável. O apóstolo Paulo nos ensina nessa noite que nós temos que desenvolver a nossa salvação. E para nós devolvermos a nossa salvação, como nós vimos agora, tem que ser através de uma fidelidade inegociável, preservando a palavra da vida. Tem que ser por meio do quê? De um testemunho notável, brilhando como estrela. Tem que ser através de uma conduta irrepreensível. E tem que ser por meio de um relacionamento transformado. Que eu e você nessa noite
possamos entender que nós devemos desenvolver a nossa salvação, para que todos aqueles que vieram antes de nós possam olhar para frente e dizer assim: olha, nós não corremos em vão. Nós não corremos em vão, porque tem pessoas que vieram depois de nós, que desenvolveram a sua salvação como o Senhor quer. Que Deus nos abençoe. Amém? Muito bem, irmãos. Vou convidar você a ficar de pé. Vamos buscar o Senhor em oração. Cadê o irmão Eduardo? Está lá atrás? O irmão Eduardo correu, me largou aqui sozinho, irmão Eduardo. Não pode, irmão Eduardo. Não, ele está sentado ali. Tem a criança lá para tomar conta. Muito bem. Vamos encerrar então o culto dessa noite. Pedir para o nosso irmão Eduardo que nos acompanha, acompanhando a liturgia. Depois o pastor impetrar a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Pai, graças te damos pelo ensino, pela exposição da sua palavra nessa noite. E rogamos ao Senhor, meu Pai, que o seu Santo Espírito nos auxilie e nos capacite a viver de modo digno do Senhor, Pai. A sermos testemunhas, ser, meu Pai, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Ti, Pai. Também, Senhor, nos ajude em meio às dificuldades, às nossas constantes, meu Pai, indagações, murmurações interiores. Nos ajude, nos auxilie a fazer tudo prontamente, com alegria e disposição, lembrando, meu Pai, que Cristo se submeteu e não usurpou ser igualmente ao Senhor, sendo Ele o mesmo Deus, mas se fez servo. Também que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, viver de modo digno do Senhor, Pai. Nos ajude também, Senhor, a que não viemos negociar, meu Pai, a sua palavra. Que possamos estar preparados e firmes para superar coisas diversas, meu Pai, que possa vir contra nós, pelo fato de nós ser fiéis à sua palavra, Senhor. Nos ajude, porque sabemos que vivemos dias tribulados, e o Senhor mesmo diz que nós teremos aflição, mas que possamos ter bom ânimo, que o Senhor venceu o mundo. Graças te damos, Pai, nos ajude, nos auxilie, e graças te dou pelo esse ensino no qual o Senhor nos concedeu essa noite. Assim que eu oro, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Recebeu a bênção, irmãos. Que as insondáveis riquezas do amor de Deus, nosso Pai, e os méritos da obra salvadora do Senhor Jesus Cristo, por meio da graça, que o teu bom Espírito as aplique na nossa vida, em direção às mansões celestiais, para que vivamos de forma digna do teu Evangelho. Que nós tenhamos sempre o direcionamento do Senhor, em direção à caminhada das mansões celestes. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, podem assentar. Mais uma vez, nós estamos encerrando um culto de louvor ao Senhor nosso Deus. Nessa noite, nos alegramos com a presença de todos.
Eu não recebi nenhum cartãozinho, mas que eu acho que nós não temos ninguém nos visitando pela primeira vez. Nós estamos todos de casa, né? Não, tem alguém aqui que nos está visitando pela primeira vez, não é? Muito bem. Pela segunda? Então não é a primeira vez, então é a segunda vez, né? O irmão está falando que a primeira não é, mas é a segunda vez que ele está vindo aqui na nossa igreja. Eu queria ficar de pé. Seu nome é? Rui. Muito bem. O Rui está aqui conosco, né? Veio acompanhando aqui os nossos irmãos aqui, não é? Então, seja bem-vindo. De novo. Espero que nós possamos louvar o Senhor outras vezes. Tá bom? Tenha vontade de poder sentar uma boa semana. Muito bem, irmãos. Avisos. Terça-feira, estudo bíblico aqui na igreja. Né? Então, venha estudar para você aprender a palavra de Deus. Né? Crente que não sabe a palavra de Deus é enrolado pelo mundo. É sério, é enrolado mesmo. Não é? Não só pelo mundo, mas por igrejas que são ditas evangélicas e que ensinam um evangelho completamente diferente deste ensinado pelo Senhor Jesus. Não é? E a gente, às vezes, eu não sei se ingenuidade, mas por bom coração, a gente acredita porque assim, é evangélico. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Precisamos tomar muito cuidado com isso. Não é? Porque tem gente que usa exatamente disto. Né? Quando eu estive lá em São Manuel, a primeira vez, eu estava conversando com o irmão Valdir, que é o cabeça do grupinho lá, né, que nós estávamos evangelizando. E ele estava dizendo para mim, não, pastor, você pode vir aqui na minha casa, fica aqui, dorme aqui na minha casa, aqui não tem problema, não sei o quê. Eu falo assim, irmão, assim, o senhor precisa tomar cuidado com essas coisas. Porque o senhor já experimentou uma outra coisa, né? O senhor saiu de uma igreja também, que o pastor também foi lá, falou um monte de coisa, não sei o quê, depois no final arrumou um furdunço só. Né? Então é assim, a gente precisa tomar cuidado, olhar primeiro, analisar de acordo com a palavra de Deus, depois a gente tomar a decisão, senão o negócio fica complicado, tá bom? Então, estudo bíblico, terça-feira, escola dominical, inicia às 9h30 com a reunião de oração, depois a escola dominical às 10 horas, nós estamos finalizando o capítulo 8 de Hebreus. No próximo domingo, nós vamos fazer a conclusão e já iniciar no capítulo de número 9. Né? Já estamos nos aproximando aí do final da carta, então, aos Hebreus. E o culto da noite às 18 horas, por enquanto. Mais algum outro aviso, irmãos da SAF? Não é? Na quarta e na sexta. Tá. Tá certo. Então, os irmãos que puderem participar, né, o convite foi feito, ou na quarta ou na sexta, os irmãos poderão participar. Né? Quinta-feira já foi definido na casa de quem vai ser? Ainda não, né? Tá bom. Então, se algum irmão quiser que uma reunião, né, na sua casa, procure os nossos irmãos aí presbíteros, né, dê o nome, para que a gente possa fazer, então, esse culto doméstico na casa dos irmãos. Tá bom? Se não tem mais nenhum aviso, uma boa semana a todos. Que Deus abençoe e que as nossas luzes possam, de fato, brilhar nesse mundo tenebroso e que nós nos achemos inculpados diante do Senhor. Tá bom? Muito bem.